disseram que eu não ia conseguir, me disseram não devia prosseguir. Falaram tantas coisas negativas que eu quase parei. Me disseram que eu não tinha vocação, que a minha situação havia ido longe demais para vencer. Pensei mesmo em desistir. Me parecia impossível. Isso aos olhos dos homens da história do mundo, mas em Deus eu posso vencer. Vencedor, campeão, gravaremos nosso nome na história. Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Às vezes acontecem coisas da vida que nos deixam abatidos e queremos desistir. Mas não é assim que um vencedor se porta. Ele olha sempre à frente em qualquer prova. Aproveita do passado lições para ser um vencedor. Fui surdo para os nãos, cego para os empecilhos. Pois quem nasce pra vencer não se prostra na derrota. Levante-se, vencedor, vencedor, campeão. Gravaremos nosso nome na história. Oh, 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 vencedor, campeão. Nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Todo aquele que quer ser um vencedor precisa conhecer as suas armas para vencer o opressor. Busque forças no Senhor, Ele faz do fraco vencedor. Vencedor, yeah. Oh. Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Vencedor, oh, 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 oh. Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Antes de abrirmos a palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Foi difícil passar o ano de 2013? Tiveram lutas pela frente, desacordos em família. Foi um ano fácil, será que para todos nós?
O texto que vamos ler e o que vamos meditar nessa noite tem tudo a ver com tudo que foi ministrado aos nossos corações durante todo o culto. E diante dessa canção, às vezes o que acontece conosco no dia a dia não é bem o que Deus gostaria que acontecesse, mas temos a graça dele acompanhando, nos acompanhando, ministrando os nossos corações para moldar o nosso caráter, a nossa vida e nos fazer alguém melhor. Queridos, abra sua Bíblia num dos textos mais conhecidos pela humanidade, Evangelho de João, no seu capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E Estevão, obrigado. Cadê você? Obrigado por preparar os nossos corações. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, do primeiro verso ao verso 11, conta sobre a história de uma mulher, sobre a história da liderança religiosa de um tempo e sobre o que Jesus fez num determinado momento decisivo na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa. E diz assim: e cada um foi para a sua casa, mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Ou seja, aquele que for diferente desta mulher, atire a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé, no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos e abra o seu coração nesse momento. Pai, esse momento que chamamos de culto é importante para gastarmos um tempo ouvindo a Tua voz, para investirmos o nosso tempo, a nossa vida, aprendendo sobre o futuro que o Senhor tem preparado para nós. Quando olhamos para o passado, nós vemos que existiram muitas lágrimas, muitas provações, em que caímos em muitas tentações, que tanta coisa poderia ser diferente. Um ano se aproxima e vamos ter o culto que chamamos o culto da virada, o culto de consagração do próximo ano. Deus, tantos sonhos para sonharmos, tantas vidas para alcançarmos. Por isso alcança os nossos corações nessa noite. Trabalha em nosso favor nessa noite. Que Satanás, que os demônios, que nada venha acontecer nesse culto para atrapalhar aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, através dos cânticos, através das ministrações e através da ministração da Tua palavra. Deus, em nome de Cristo Jesus, mais importante do que quem está aqui à frente é aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Por isso fale, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos,
Todos nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa família, desacordos, a doença, escassez de dinheiro, a falta do dinheiro. Independentemente se no âmbito financeiro, ou no âmbito emocional, familiar, ou no trabalho, temos em comum uma coisa: somos humanos, carentes de um Deus, carentes de uma coisa que o pastor pregou diversas vezes aqui nesse púlpito, e uma palavra que foi sempre ministrada nesta igreja, e foi ministrada pelo pastor João também, que eu me recordo bem. Todos nós precisamos de um sal, começa com sal e termina com vador. Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Não importa de onde eu vim ou quem eu sou. Todos nós precisamos de um Salvador. E, às vezes, mesmo entendendo isso, que somos, ou mesmo entendendo que precisamos, que carecemos de um Salvador, nós lutamos para poder vencer. Lutamos para ser conhecidos como o melhor pai, o melhor filho, a melhor mãe, para ter a empresa mais reconhecida. Lutamos para vencer, lutamos para ser bom naquilo que nos dispomos a fazer. Ministro da palavra, presbítero, e não é pecado lutar para ser o melhor naquilo que nos dispomos a ser. E desejamos ser conhecidos por aquilo que lutamos para ser, para alcançar. Concordam comigo? Você quer ser conhecido como um bom empresário, como uma pessoa honesta. Você quer ser conhecida como uma boa mãe, como uma mãe honesta, digna. Nós queremos ser conhecidos por aquilo que tanto desejamos conquistar e por aquilo que também conquistamos. Mas eu queria te fazer uma pergunta diferente nessa noite. Como seria a sua vida se fôssemos conhecidos? Como seria a nossa vida se fôssemos conhecidos pelos nossos pecados? Lutamos para sermos conhecidos por coisas boas que fazemos e que lutamos para alcançar. Mas como seria se a nossa vida, se fôssemos conhecidos, se as pessoas nos conhecessem pelos nossos erros e pelas nossas falhas? Já imaginou? Nós lutamos, e eu luto para encobrir as minhas falhas da minha esposa. Eu quero que ela conheça o meu lado bom. E no namoro ainda mais, eu tentava me esforçar ao máximo para cativá-la, para emocioná-la em palavras, em gestos. No nosso segundo encontro, sabe o que eu fiz para ela? Eu subi no telhado da casa do pastor. Ela viajou 2.000 e poucos quilômetros para me visitar. Às 3 horas da manhã, eu subi em cima do telhado da casa de um pastor para fazer uma serenata para ela. O casamento já estava marcado, tá? No nosso segundo encontro, o nosso casamento já estava marcado. Não foi para tentá-la convencer, não. Mas eu fiz de tudo que eu podia para ela conhecer o meu lado bom. Mas e se ela conhecesse? E se ela tivesse me conhecido no primeiro momento? E se ela soubesse quem eu era apenas olhando, ou eu me fazendo conhecido pelos meus pecados? Será que ela se casaria comigo? Será que a pessoa que está do seu lado agora estaria ao seu lado? Se fôssemos conhecidos pelo nosso pecado, pelos nossos pecados, estaríamos sentados aqui ao lado das pessoas que estão conosco. E sabe o que é mais chocante nessa realidade? Que quem conhece quem de fato nós somos, não é a nossa mãe, não é o nosso pai, não é a nossa esposa, não é o nosso esposo, não são os nossos filhos, é o nosso Deus. E Hamilton, mesmo Ele nos conhecendo, Ele se dispõe a estar conosco todos os dias. Ele se dispõe a estar conosco todos os dias. E sabe, quando lemos a palavra de Deus, quando nos deparamos com ela, nós vemos que homens foram conhecidos e se destacaram pelos seus pecados e outros pelas suas virtudes. Houve um homem que Deus chamou
e foi conhecido por trair Jesus. Quem foi esse homem? Judas. Jesus separou Judas, o chamou para viver com ele, para comer com ele, para estar na sua casa, para viver com ele 24 horas, para estar no seu círculo de relacionamento íntimo. E esse homem chamado Judas é conhecido como o homem que traiu Jesus, como o homem que entregou Jesus à morte. Mas outros homens, e um homem em específico, é esse que acabamos de ler o texto, João, que foi conhecido não por trair Jesus, mas foi conhecido como o discípulo a quem Jesus amou. O discípulo a quem Jesus amou, o apóstolo a quem Jesus amou, a pessoa que Jesus gastou tempo amando, se relacionando. Uou, vamos acostumando, no final do ano nós vamos ouvir muito. O discípulo a quem Jesus amou. E o que me desperta a atenção e o que me emociona é que João acertou no seu propósito de vida. João foi o discípulo que mais tempo viveu, que mais tempo pregou, que mais tempo pôde escrever, que mais tempo pôde falar e conversar com as pessoas. E ele discipulou a pessoas, os filhos das pessoas que ele discipulou e os netos daquelas pessoas. Ele discipulou 3 gerações. Ele pôde convencer que Jesus era o melhor caminho a uma geração, 2, 3 gerações. Ele concentrou as suas energias, ele concentrou as suas forças em revelar às pessoas quem de fato era Jesus. Ele fez o que o pastor falou toda manhã aqui. Ele concentrou a sua vida em discipular pessoas, em fazer Jesus conhecido, o nome do Senhor conhecido por onde ele passava. Revelar Jesus às pessoas, declarar que ele era o Filho de Deus. Sabe, contar, não ficar no âmbito teológico discutindo com os fariseus, discutindo com os doutores da lei, mas falando para as pessoas o que Jesus podia fazer na vida deles, contando o que Jesus tinha feito na vida de outros. Ele se restringiu em somente contar a história de Jesus, em contar a história de Jesus, em como ela pode transformar as nossas vidas, em como ela pode nos tornar em vencedores, em como podemos romper barreiras, ultrapassar barreiras, acreditando que Ele é o nosso Salvador. O texto que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 8, fala acima de uma mulher que foi pega em adultério, acima de qualquer coisa. O que mais me toca nesse texto é que esse texto fala sobre um propósito chamado perdão. Fala sobre um propósito chamado salvação, que alcançou a vida de uma pessoa, mas não alcançou a vida de todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. O texto nos fala que havia uma festa posteriormente, e que as pessoas foram para suas casas, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. O texto começa assim: e cada um foi para a sua casa, mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. E ele foi para o Monte das Oliveiras orar, conversar com o seu Pai, a buscar a vontade de Deus, como ele fazia diariamente. Mas num determinado momento da madrugada, bem cedinho, ele voltou para um lugar que era praticamente a casa dele. Me ajudem? O templo, o lugar onde estamos agora. Ele vem e aquele lugar se encheu rapidamente, porque a presença de Jesus atraía, as palavras de Jesus atraía. Com elas as pessoas conseguiam o que tanto queriam: conforto, consolo, alegria, paz, mansidão, o coração tempestuoso. As palavras de Jesus tinham poder para transformar o íntimo das pessoas. E aonde ele estava, rapidamente as pessoas se juntavam para poder ouvir os seus ensinamentos. E logo de madrugada, pela manhã, aquele lugar estava cheio como nosso templo, nossa igreja está agora. Mas num determinado momento do ensinamento de Jesus, em que ele ensinava com as pessoas, uma gritaria começa, pessoas entram e põem uma mulher, e aí muitas
Muitas cenas teatrais e filmes colocam a mulher aos pés de Jesus, mas a questão é que a mulher foi colocada no centro das atenções, ou no centro da atenção daquelas pessoas. Ela foi colocada no meio das pessoas, ao lado de Jesus ou à frente de Jesus. Ela teve a sua vida completamente exposta ali naquele momento. Naquele momento. O texto diz que ela foi apanhada em flagrante adultério. Ela não tinha como justificar os seus atos. Ela não tinha como fazer qualquer coisa para encobrir o seu mal e o seu pecado. Como muitas vezes nós temos as oportunidades de cobrir o nosso mal, o nosso pecado. Sabe, não sermos conhecidos por aquilo que realmente somos e por aquilo que realmente fazemos quando estamos sozinhos. Mas aquela mulher que lutou muitos dias, ou talvez anos, para esconder quem realmente era, ela foi descoberta. E ela foi lançada no meio de toda uma multidão que a conhecia e que não conhecia. E agora ela não era mais conhecida pelo seu nome, mas por aquilo que ela fazia, por aquilo que ela era, adúltera. Talvez a vizinha dela estava lá. E ela não olhou para aquela, e a vizinha não olhou para ela como Maria, não olhou para ela dando o seu nome, mas olhou para ela por aquilo que ela era, adúltera. Talvez algum parente, uma prima, um familiar, alguém próximo estava lá presente, mas não conseguiu olhar para ela como olhava antes. Olhou para ela como alguém imundo, sujo e que não merecia amor e respeito, nem dignidade. Assim que as pessoas olharam para ela naquele momento, foi feito todo um discurso: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E entendam uma coisa, para o judeu, o pecado tem um sentido muito mais pesado do que para nós brasileiros. Eles matavam por isso. Hoje nós assistimos a novela achando, muitos crentes sentam na novela torcendo para a mocinha tomar a mulher que é ruim para o marido. O judeu ele tem, para o judeu o pecado ele tem um peso muito maior do que para nós, infelizmente. É duro dizer isso. E ela é jogada naquele momento, naquele lugar. E ela é condenada por todos os olhares que estavam à sua volta. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa mulher. E se fosse você? E se você fosse colocado no meio de uma multidão e fosse conhecido pela sua boca, pelo que ela realmente fala, se você fosse conhecido pelo seu coração orgulhoso, duro, se nós fôssemos conhecidos pelos nossos pecados, que tanto tentamos ocultar. Mas eu estou falando, se fôssemos conhecidos, somos conhecidos. Jesus conhece os nossos pecados. Mas Ele dá uma resposta naquele momento para toda a multidão. Repita comigo: um propósito chamado perdão, salvação. Você pode repetir mais forte: um propósito chamado perdão. Sabe quando esse propósito nos alcança? No mesmo momento em que alcançou a vida dessa mulher. Esse propósito nos alcança, esse propósito divino nos alcança quando somos descobertos. Quando somos descobertos. Ou quando nos vemos descobertos. Porque nem sempre ser descoberto é quando alguém descobre o que realmente estamos fazendo, os nossos vícios, os nossos pecados, aquilo que ocultamos. Nem sempre é assim que acontece. Às vezes, mais importante do que sermos descobertos é nos vermos descobertos. Naquele momento em que os homens entraram, os desocupados, os que estavam querendo descobrir o pecado de alguém para apanhar Jesus, mas não para tratar a vida daquela pessoa. Quando aquela mulher é
pega, ela começa um processo. Ela começa a entrar em um processo. Ela se vê primeiro descoberta. A primeira coisa que acontece é ela se ver descoberta. E isso é muito importante na vida cristã. Nos vermos descobertos. Mais importante do que falarmos para Deus: Deus, perdoa os meus pecados. É entendermos que Ele conhece todos os nossos pecados. E que não adianta encobrirmos, como Davi em um determinado momento da sua vida o fez. Tentando encobrir os seus pecados de Deus. Tentando encobrir os seus pecados da sua família, do seu povo. Não adianta tentarmos encobrir os nossos pecados. Não adianta. E mais importante do que sermos descobertos pela nossa família, pelo nosso pastor, pelo nosso conselho, pelos nossos amigos, mais importante do que sermos descobertos é nos vermos descobertos. Sabe, olharmos para nós e entendermos que Deus conhece os nossos pecados, que Ele vê, que Ele está presente conosco quando estamos pecando, quando estamos fazendo mal, quando estamos cometendo mal, quando estamos negligenciando, que Ele está ao nosso lado, que Ele conhece. Mais importante do que alguém me apanhar em flagrante adultério, é eu entender que Deus já me flagrou muito antes. Mais importante do que alguém descobrir que eu sou um grande mentiroso, é eu entender que Deus já sabia disso muito antes. Mas quando isso acontece na vida daquela mulher, ela passa a iniciar um processo. Ela é descoberta, ela passa a entender. Que ela não podia se esconder. E queridos, um propósito chamado perdão, ele nos alcança não só quando somos descobertos. Quando essa mulher foi descoberta, ela foi levada até a presença de Jesus. Quando nos vemos descobertos das nossas justificativas, das nossas frases feitas, nós somos levados até a presença do nosso Deus. E esse propósito divino nos alcança quando somos conhecidos pelos nossos pecados também. Quando somos conhecidos pelos nossos pecados. Quando somos descobertos, mas quando as pessoas e quando o nosso Deus nos conhece pelo nosso pecado. Entendam uma coisa. Quando essa mulher foi levada até o centro, foi arrancado dela a dignidade, foi arrancado dela o respeito, o amor próprio e qualquer justificativa. Ela não tinha o que dizer, foi arrancado dela qualquer palavra. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Por quê? Por que muitas coisas não mudam em nossas vidas? Por que não conseguimos vencer certos pecados? Por que não conseguimos vencer certos pecados? Por que não conseguimos vencer em algumas áreas da nossa vida? Por quê? Mudanças e transformações não acontecem na nossa vida, que tanto desejamos, que tanto anseiamos. Por quê? E eu vim para cá, parece que eu descer, parece que despertou um pouco. E é isso que eu quero que aconteça. Queridos, por que algumas coisas não acontecem? Coisas que desejamos, coisas boas. Por quê? Eu vou usar essa mulher e vou compará-la a nós nesse momento. Aconteceu uma coisa com essa mulher que não acontece conosco, que é difícil de acontecer conosco. Sabe o que aconteceu com essa mulher quando ela foi jogada, quando o seu pecado foi descoberto e quando ela foi conhecida pelos seus pecados? Sabe o que aconteceu com ela? Ela se esvaziou naquele momento de qualquer justificativa. Ela se esvaziou de qualquer vaidade. Ela se esvaziou de qualquer prepotência.
ela não tinha o que dizer, o que falar, não havia nada que ela pudesse fazer naquele momento para se salvar. Só que todos os momentos, ou praticamente todos os cultos que participamos, o que acontece? Nós temos a oportunidade de nos esvaziarmos. Tem um momento chamado adoração para colocarmos a nossa razão, a nossa emoção à disposição de Deus, em trabalhar o nosso coração para poder estarmos perto de Deus. Nós temos a oportunidade de nos derramarmos, de nos esvaziarmos, de reconhecermos quem somos. Mas nesses momentos, o nosso coração e a nossa mente começam a trabalhar o contrário. Nós começamos a justificar. Nós não nos esvaziamos. E aí quando a mensagem é pregada, entendam isso. Quando o pastor começa a falar, começa a ministrar a palavra, normalmente o nosso coração e a nossa mente já está preparada, não para absorver essa mensagem como ela é, mas para digerir e adaptar essa mensagem conforme a realidade a qual nós vivemos. Porque muitas mudanças não acontecem na nossa vida, porque não estamos vazios. E queridos, não existe vida vazia. Não existe vida vazia. Vida sem propósito e vida vazia é cheia de alguma coisa. É cheia de alguma coisa, nós precisamos entender isso. É cheia de alguma coisa. E de que estamos cheios? Do que estamos cheios? Quando entramos na casa de Deus, estamos cheios de quê? À medida que o pastor vai ministrando a palavra, o louvor vai ministrando a palavra, nós vamos recebendo e colocando em nossos corações ela, como ela é colocada para nós, de verdade. Normalmente não é isso que acontece. Eu sei, porque eu sou igreja. Eu também sou igreja. Quantas vezes o pastor estava falando e era para mim, e eu estava justificando, não, mas não é, eu posso encaixar isso sim, mas isso acontece porque eu faço isso, não, eu não tenho esse determinado tempo que eu precisava ter para minha família por causa disso, daquilo outro, eu tento justificar o injustificável, mesmo as coisas simples. E queridos, sabe o que destrói o relacionamento com Deus? Sabe o que destrói o relacionamento familiar? Sabe o que destrói a amizade? As coisas simples. Aquilo que nós não damos significância ou importância. São as coisas pequenas que vão tornando grandes uma bola de neve. Uma bola de neve. E quando nos vemos, estamos presos a coisas grandes. Quando nos vemos, desperdiçamos o nosso tempo, a nossa vida, e não podemos voltar atrás. E quantos homens lá no passado, na própria Bíblia, o rei Manassés, ele começou trilhando um caminho bom e depois desfez tudo. Andou por um caminho torto, por um caminho mau, todo o seu reinado foi desfeito, a nação toda foi destruída, as famílias, tudo destruído. O povo é levado ao cativeiro, ele é humilhado na frente do povo, como um animal levado na presença do povo, à frente do povo, arrastado como um animal. E aqui, eu quero fazer um parêntese. Ele foi arrastado como um animal. E isso foi consequência do seu pecado. E existe hoje, nos nossos dias, uma teologia rondando por aí, principalmente no meio dos jovens, dizendo que não existe pecadinho e pecadão. Quer dizer, dizendo que existe pecadinho e pecadão. E o pastor tem toda a autoridade para me repreender agora se eu estiver errado. Não existe pecadinho e pecadão. Existem as consequências mais graves e menos graves. Menos graves. Existem consequências mais graves e menos graves. Mas não existe pecadinho e pecadão. Manassés, ainda dentro desse parêntese, um homem que dirige a 180 km por hora, ele está transgredindo a lei. E o homem que bate a 180 km por hora, ele também transgrediu a lei. As consequências foram diferentes, mas o pecado continua sendo pecado. O pecado continua sendo pecado.
E é nisso que às vezes nós começamos a pegar as válvulas de escape e começar a justificar o injustificável. O rei Manassés, lá no cativeiro, reconheceu o seu erro, pediu a Deus perdão. Deus restaurou a vida, o reinado de Manassés, o ministério de Manassés, mas ele não pôde reconstruir aquilo que foi destruído. Muitas coisas, muitas famílias que foram destruídas, vidas que foram dilaceradas, não puderam ser restituídas. Ele pôde reconhecer o seu erro, tentar refazer muita coisa, mas ele não pôde refazer tudo. Queridos, quando o pecado dessa mulher é descoberto, quando ela é conhecida pelas pessoas pelo seu pecado, acontece uma coisa muito linda na vida daquela mulher. Ela para de dar desculpas. Ela para de falar, ela para de justificar o que não tem justificativa. E o milagre passa a estar mais próximo do que antes. Quando somos conhecidos pelos nossos pecados, entenda isso. Quando entendemos que se a minha esposa, que se o meu esposo, que se o meu filho não me conhece pelos meus pecados, que Deus me conhece pelos meus pecados, se você entender isso, o milagre da transformação que você tanto busca está próximo de acontecer. Amém? Se você entender isso, o milagre que você tanto busca, que você tanto quer alcançar, vai acontecer. Porque Deus, Ele pode fazer a força, mas isso não é o propósito dele. Ele quer tratar as nossas vidas, Ele quer perdoar, mas o perdão ele tem um processo. Um processo. E precisamos nos ver dentro desse processo. Queridos, um propósito chamado perdão acontece quando somos descobertos, quando somos conhecidos pelos nossos pecados e mesmo quando somos usados contra o nosso Deus. O versículo 5 e 6 de João capítulo 8 diz assim: na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Aquela mulher vivia de uma forma que ela deu brechas para que a vida dela fosse usada contra Jesus. Hoje, quantas vidas, em vez de se virem como testemunhas, são usadas contra Jesus? São usadas contra o nome de Deus. Se você acessar o Facebook, se você acessar a internet, eu tive que desligar o meu computador de tanta raiva que eu senti ao ver uma coisa. Eu entrei numa página do Facebook chamada Reforma que Passa. E essa Reforma que Passa consiste em pegar pessoas conhecidas do meio cristão e desmoralizar essas pessoas. Pega a imagem da Ana Paula Valadão, pega a imagem do André Valadão, do Thales Roberto, do Silas Malafaia e desmoraliza a vida daquelas pessoas. Usa a vida daquelas pessoas para poder tentar trazer alguma transformação no meio cristão. Só que o que as pessoas não entenderam, que ao fazer isso, elas estão muito mais descredibilizando o nome de Jesus, o nome de Deus, do que propriamente reconstruindo o Evangelho. Elas pegam a imagem, uma figura conhecida, e começa a esticar o nariz, chamando de mentiroso, chamando de profeta ladrão, de um monte de coisa que o mundo acha que nós somos. E eles começam a dizer que eles têm razão, que somos assim mesmo. Que somos assim mesmo. Eu olhei para aquilo e lembrei desse texto. Lembrei desse texto. Os homens que acusaram aquela mulher, que a pegaram no erro, e aqui eu não estou defendendo Ana Paula Valadão, não estou defendendo Thales Roberto, e não estou defendendo Silas Malafaia. Aqui eu não estou concentrando a mensagem em falar dessas pessoas, mas falar do que alguém fez no Facebook contra o Evangelho. Não me interessa se o que o André Valadão, se tem erro na teologia dele ou não, do Silas Malafaia, ele vai prestar contas com Deus e não é comigo. Não é comigo. Mas quantos crentes estão concentrando as suas energias em atacar as pessoas, em falar das pessoas, como aconteceu nesse texto.
A nossa vida está concentrada nisso. Pare e pense. O pastor falou hoje pela manhã, o que é mais fácil num projeto da igreja? Quando alguma coisa acontece fora do combinado. Qual é a coisa mais fácil da gente fazer? Estou fora. A gente pula fora. A gente critica, a gente aponta o dedo, a gente começa a falar, começa a ver defeitos. Queridos, Deus não nos chamou para esse fim. Deus não nos chamou para esse fim. Deus nos chamou para olharmos para nós como Ele olha para nós. Sabe, Deus nos chamou para nos vermos, não como a última bolacha do pacote, como o melhor de todos, mas para lutar para ser o melhor, para fazer o melhor, com dignidade, com respeito, com mansidão, com carinho. E Coríntios capítulo 13 vai dizer que se tudo que eu faço não for por amor, não tiver amor, não adianta fazer. Não adianta fazer. Mais importante do que estar aqui pregando é fazer com amor. Mais importante do que estar ali cantando é estar ali por amor. Mais importante do que estar aqui sentado é estar aqui por amor. Por amor. O amor deve mover os nossos corações, as nossas vidas. Queridos, o propósito chamado perdão alcança as nossas vidas quando somos descobertos, quando somos conhecidos pelos nossos pecados. E mesmo quando somos usados contra Deus, mesmo quando a nossa vida dá brechas e oportunidades para as pessoas falarem, Ele fez isso, para ser crente desse jeito, prefiro não ser. Mesmo quando o nosso testemunho é usado dessa forma. As pessoas podiam olhar para aquela mulher, aqueles homens, os doutores da lei, gastaram tempo para pegar uma mulher, para acusar Jesus, para descredibilizar Jesus, para desmoralizar Jesus. E mesmo assim, ela foi alcançada pelo perdão de Deus, mesmo ela tendo a vida para ser usada contra Jesus, Deus a alcançou. Mas também, esse propósito chamado perdão, nos alcança para nos fazer livres, como acontece no versículo 9. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, que provavelmente tinham tramado todo esse plano, tinham gastado mais tempo, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé, no mesmo lugar. Ali naquele momento, Jesus profere uma palavra àquelas pessoas dizendo, aquele que for diferente dela, quem não tiver pecado, quem não tiver feito nada de errado, quem não tiver cometido um crime, quem não for uma pessoa que merece condenação, atire a primeira pedra. Aquele que de fato tiver o caráter de juiz, que tiver a natureza de juiz, que se julga igual a Deus, não semelhante a Deus, igual a Deus, aquele que tem a natureza de Deus, que atire a primeira pedra. Aquele que tem a capacidade plena de julgar que não tem pecados, atire a primeira pedra. E diz o texto que Jesus então a livra dos acusadores, a livra da morte. Ele nos livra. Queridos, existe um propósito chamado perdão para nos livrar da morte. Existe um propósito chamado perdão para nos livrar dos nossos acusadores, para nos livrar do diabo que vai estar no dia do juízo final, apontando todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas. Existe um propósito de Deus chamado perdão para causar em nós salvação, para promover em nós salvação, mudança de vida, transformação. Ele quer nos alcançar. Mas é necessário estarmos na presença dele como essa mulher esteve. Como essa mulher esteve. Para nos tornarmos livres de fato e de verdade dos nossos pecados. Eu sou homem, humano. Eu sei o que é tentar vencer o pecado e não conseguir. Eu sei o que é tentar vencer a provação, a tentação e encontrar inúmeras dificuldades para vencer. Queridos, se não nos vermos como essa mulher se viu, as coisas que desejamos não vão acontecer em nossas vidas. Não vai acontecer no meio do povo de Deus. Não vai acontecer na vida da nossa igreja.
é necessário concentrarmos as nossas vidas em adorar a Deus, lembrando daquilo que somos. E por fim, o versículo 11 diz: ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Um propósito chamado perdão fez uma coisa na vida dessa mulher, e Deus quer fazer na nossa vida: restaurar a nossa dignidade. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi colocada na frente de Jesus de uma forma, ela foi jogada aos pés de Jesus de uma forma, ela perdeu toda a sua dignidade. Ela não tinha mais caráter para poder tentar enganar as pessoas. Ela não tinha mais um nome, ela perdeu o seu nome. Ela perdeu tudo, dignidade, nome, caráter, tudo. Ela foi conhecida e passou a ser conhecida como uma adúltera, como uma pecadora. Foi assim que ela foi conhecida, ela perdeu tudo. Perdeu tudo. Respeito, dignidade, tudo. Mas quando Jesus a perdoa, e eu quero imaginar com você que os homens que condenaram aquela mulher, que julgaram aquela mulher e que a usaram para ir contra Jesus, eu acredito que eles estavam próximos, no portão da entrada do templo, olhando, tentando entender o que estava se passando ali, se Jesus ia apedrejar, já que ele se dizia Deus, o que ia acontecer? Então eles só veem os lábios de Jesus e o daquela mulher se movendo. Mas eles a veem levantando de outra forma. Outra forma, ela levanta com a sua dignidade restaurada, ela levanta com o seu caráter restaurado, com a sua vida restaurada, e ela é uma outra pessoa, porque Jesus a tocou com o seu amor, com o seu perdão, e ela se senta primeiro ela passa por aquele portão olhando para as pessoas, sem se importar em como eles a viam. Aquilo que mais importava tinha restaurado a sua vida, tinha restaurado o seu coração, a sua dignidade, sua vida. Tinha lhe dado um novo propósito de vida. Então ela levanta e passa pelas pessoas que a acusaram, passa pelas pessoas que sabiam quem ela era e sorri. Ela não deve mais nada para ninguém, ela é uma nova pessoa, uma nova criatura. Ela tem a sua vida, sua dignidade restaurada lá no seu íntimo, no seu coração. Ela não se importava mais com o que os outros iriam pensar dela. Isso acontece conosco quando Deus restaura a nossa dignidade. Quando Ele nos perdoa, Ele restaura as nossas vidas, a nossa dignidade, o amor próprio. O amor próprio. O amor próprio. Que é tão difícil de se cultivar. Passamos a olhar para nós de outra forma. E sem se importar tanto com o que o outro vive e como ele me vê. E como ele me vê. Queridos, eu espero que o ano de 2014 seja um ano melhor, não porque esse ano foi ruim. Pode ter sido o melhor ano da sua vida. E foi um ano, apesar de todas as lutas que eu lutei, foi um ano que Deus me abençoou, porque junto com as lutas vem a companhia do nosso Deus. Mas que seja um ano em que vamos olhar para os outros como nós nos olhamos. Que seja um ano em que quando tropeçarmos e cairmos, nós vamos entender que precisamos nos ver como Deus nos vê, como Jesus nos vê, e que Ele é capaz de restaurar a nossa dignidade, mesmo que o outro não saiba quem realmente eu sou. Eu sei quem eu sou. E como é difícil às vezes olhar para dentro de nós e reconhecermos quem somos. E olharmos para nós com dignidade, com respeito. Teve um momento da minha vida que eu não consegui olhar para mim. E eu não sei porque eu estou dizendo isso agora. Deus deve ter algum propósito nisso. Eu não consegui olhar para mim com dignidade. Não consegui. Ninguém sabia o que estava se passando na minha vida, no meu íntimo. As pessoas me amavam, gostavam de mim, mas eu sabia quem eu era. E eu não conseguia olhar para mim com dignidade e ter respeito. Como foi difícil passar por isso, entender que Deus existe para restaurar a minha dignidade, para restaurar a minha vida, para me tornar um homem melhor dia após dia.
para que eu tenha condições de alcançar vidas, como o pastor ministrou aqui nessa manhã. Queridos, de que adianta ministrar o coração de outras pessoas? De que adianta evangelizar? De que adianta falar de Deus, se não tivermos a nossa dignidade restaurada pelo próprio Deus? Ele nos conhece. Amém? Existe um cântico que nos faz lembrar quem somos. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Mais importante do que aquilo que fazemos, mais importante do que os pecados que cometemos, dos acertos que acertamos, é de quem somos e para quem vivemos. Que possamos ser conhecidos como cristãos. Mais importante do que qualquer coisa,